Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Alexandra Ferreira Carvalho e desejo-lhe sucesso à frente da Transtejo. É uma empresa muito importante na mobilidade, na área metropolitana de Lisboa. Tem em mãos um processo inovador de modernização que é arriscado. Aliás, ainda ontem ouvimos a sua antecessora assumir o risco desta inovação e, por isso, sabendo desse risco, esperamos todos que tudo corra bem. O requerimento que o PSD apresentou, aliás, como os demais partidos, surgiu na sequência da polémica, ou melhor, do problema relativo às consequências da recusa do visto do Tribunal de Contas na aquisição de baterias para estes novos navios. Foi essa a origem e a pertinência deste requerimento. Entretanto, ontem ouvimos a doutora Marina Ferreira, a sua antecessora, que nos prestou alguns esclarecimentos que, pelo menos do ponto de vista do PSD, lançou algumas outras preocupações e a sua apresentação, sabendo que o objeto do requerimento é o que é, a sua apresentação, como é natural, não versou tanto esse processo e o passado, porque não tem sobre ele responsabilidades, mas o que se passará a partir desse momento, e eu, em função também da sua apresentação, irei adaptar as questões precisamente ao que nos trouxe na sua primeira intervenção. A primeira questão que é importante referir é o enquadramento desta situação. E o que preocupa o PSD, julgo que preocupa os portugueses, e quero crer a generalidade dos partidos, é a importância que tem o transporte fluvial na área metropolitana de Lisboa, e neste caso em concreto, na travessia do Rio Tejo, e o serviço deficitário que é crónico nessa travessia, na prestação que a empresa tem feito nos últimos anos. São de todos conhecidos. Aliás, nós no passado, nesta Comissão, já nesta legislatura, tivemos a oportunidade de ouvir não só o Governo, como também utentes e trabalhadores relativamente a problemas que são de todos conhecidos e que nos preocupam, os atrasos sistemáticos, as supressões, que aliás também referiu, de forma genérica, a procura não satisfeita, se quiser, a falta de confiança no serviço que é provocado por essa deficiência na operação da Transtejo e também, aliás, da Soflusa. E depois tivemos conhecimento da causa, enfim, tivemos conhecimento mais documentado da causa desses problemas, a falta de manutenção dos navios já muito antigos, a falta de manutenção, a falta de pessoal, que aliás também referiu, e portanto este é um quadro que nos preocupa e que urge ultrapassar, porque, como disse, o que nos preocupa sobretudo é que os utentes tenham um serviço que esperam e que merecem. É para isso que serve a Transtejo, é para isso que servem os recursos públicos que estão alocados à Transtejo. Surgem nesta sequência os novos navios, os 10 novos navios elétricos, que são anunciados há muitos anos, como saberá, os responsáveis no Governo, o anterior Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, prometeu os 10 novos navios em operação em 2020, depois prometeu que entrariam em funcionamento em 2021, depois em 2022, depois em 2023, ainda no final de 2022, aqui o Sr. Ministro disse que durante 2023 a operação iria ter início. Bom, e agora a Sra. Doutora refere segundo semestre de 2024, queremos crer que isso será, finalmente a Transtejo poderá, com a entrada em funcionamento dos novos navios, prestar um melhor serviço e, portanto, tomei boa nota do segundo semestre de 2024 como a data em que a Transtejo começará a prestar um serviço adequado. Tinha algumas questões que lhe queria colocar, Sra. Doutora. A primeira já foi esclarecida, aliás, diz respeito à data da operação e, portanto, suponho que isso inclua
a necessária formação dos trabalhadores, as estações, o sistema de carregamento concluído e o reforço do pessoal necessário para a operação destes navios. E pergunto-lhe se estes 10 navios, na sua opinião, são suficientes para que a Transtejo corresponda às necessidades de serviço que são exigidas pelos utentes. Pergunto-lhe se 10 são suficientes, se estes 10 navios são suficientes, ou se pondera, no curto e médio prazo, proceder a um novo processo de aquisição de outros navios. E pergunto-lhe, neste tempo, quantos é que serão abatidos dos que estão atualmente em operação? Ou seja, em termos líquidos, quantos navios estarão a operar, digamos que no segundo semestre de 2024? Uma questão que foi sublinhada ontem pela doutora Marina Ferreira e que nós, aliás, dele tínhamos já conhecimento, diz respeito aos recursos financeiros escassos. Aliás, foi essa a expressão utilizada. E eu pergunto-lhe se dispõe, no mandato que lhe foi entregue, se para além do mandato lhe foram asseguradas as condições em termos financeiros para que a Transtejo ultrapasse as dificuldades que nós sabemos que tem e que passam não só pelos recursos financeiros suficientes, quer para a contratação de novo pessoal, quer para a manutenção adequada dos navios, quer até do ponto de vista da dificuldade da disponibilização dos recursos financeiros. Porque uma coisa é haver recursos financeiros em teoria, outra coisa é que eles estejam disponíveis na prática. E eu pergunto se o Governo se comprometeu com a disponibilização de facto dos recursos financeiros suficientes. A terminar, Sr. Presidente, uma última questão que diz respeito aos recursos humanos. Fez referência ao reforço dos recursos humanos, sabemos da escassez de recursos humanos, referiu os processos de contratação e o que está planeado desse ponto de vista. Pergunto-lhe se tem condições de nos dizer se no segundo semestre de 2024, e compreenda que refiro esta data, porque eu acho que é uma data, um marco na vida da Transtejo e na vida dos lisboetas e dos utentes em geral deste serviço, se em 2024, entre novas entradas e saídas, se os recursos humanos da Transtejo estarão reforçados e em que número líquido, digamos assim, Muito obrigado, é que estarão resolvidos. Uma última questão, Sr. Presidente, diz respeito Era a última questão? Era a última questão, Sr. Presidente. Em matéria de recursos humanos, sabemos dos problemas dos conflitos laborais que têm ocorrido, que também têm contribuído para o mau serviço, se prevê que possa contribuir para a diminuição desses conflitos laborais através de condições que são exigidas há muito pelos trabalhadores. Muito obrigado.